Olá pessoal, nós vamos fazer agora mais uma análise do artigo intitulado Pesquisa Qualitativa no contexto da educação no Brasil. Nós vamos utilizar aqui algumas perguntas realizadas por cursistas e vamos focar em alguns aspectos que julgamos mais importantes, justamente por terem causado algumas dúvidas durante a leitura. Então, por questões didáticas, a gente vai dividir aqui esta aula em 3 partes, para justamente a gente focar em cada parte, né, em um aspecto que a gente julgou mais importante. Na primeira parte, nós vamos falar especificamente da pesquisa qualitativa. Nós vamos falar das características, exemplos, a relação da pesquisa qualitativa com a pesquisa quantitativa, né, as suas diferenças. Na segunda parte desta aula, nós vamos falar da pesquisa em educação no Brasil. Quem já realizou a leitura deste texto deve ter percebido que o autor faz aqui uma abordagem diacrônica no que diz respeito à pesquisa em educação no Brasil. Nós temos vários marcos para mudanças em relação à pesquisa em educação. E é muito importante a gente prestar bem atenção nesses paradigmas de cada época. Ele fala o que predominou na década de 70, na década de 80, as mudanças que ocorreram entre uma época e outra. Então é importante a gente prestar bem atenção a essas características de cada época, né? Os paradigmas, o que era padrão de cada época, as mudanças que ocorreram, ok? As possíveis causas para essas mudanças que ocorreram. Isso é muito importante a gente prestar bem atenção. E ainda nesta segunda parte, falando, né, desse percurso histórico da pesquisa em educação no Brasil, nós chegamos até a presença da pesquisa qualitativa no universo da pesquisa em educação no Brasil, né? Então, vamos até esse ponto, até a presença da abordagem qualitativa nas pesquisas em educação no Brasil. Na terceira parte, a gente vai falar mais especificamente das entrevistas, né? Dessa ferramenta que o pesquisador utiliza para construir dados. Vejam só a perspectiva que nós temos aqui das entrevistas. Construção de dados. Então, os dados eles não estão prontos, eles são construídos nas entrevistas, ok? Então, nessa terceira parte, a gente vai falar mais especificamente sobre as características da entrevista e eu também vou falar de alguns pontos presentes em uma pesquisa que eu fiz e para essa pesquisa eu utilizei exatamente aí a abordagem qualitativa, utilizei entrevistas com diversos sujeitos, né? Então eu posso dizer que me identifiquei bastante com o conteúdo presente neste artigo, porque utilizei a pesquisa qualitativa considerando a complexidade de fatores presentes aqui que o autor nos traz. Então, achei bastante interessante e, claro, me identifiquei muito com o conteúdo deste artigo. Então, pessoal, a gente inicia agora a primeira parte falando da pesquisa qualitativa, né? Nós estamos aqui analisando uma expressão que está presente no título deste artigo. Como nós já estamos fazendo nas análises anteriores, né? Exatamente analisando o título, os termos presentes no título, para consequentemente ter uma facilidade maior na interpretação de alguns conceitos, né, que nós vamos encontrar nos textos. Então, nós já nos deparamos aí com pesquisa qualitativa. Alguns cursistas lançaram algumas perguntas no que diz respeito a esse tipo de pesquisa, né? Pediram mais exemplos, mais explicações do que seja pesquisa qualitativa. Então, a gente decidiu aqui fazer uma primeira parte falando especificamente da pesquisa qualitativa.
começarei explicando de uma maneira bem simplória e depois a gente vai tornando aqui o raciocínio um pouco mais complexo e até mesmo fazendo relação com conteúdos presentes em outros artigos desta mesma seleção. Então vamos lá. Pessoal, quando eu falo em pesquisa qualitativa, foque nesta palavra qualitativa. O que vem em mente? Dessa palavra qualitativa, que palavra a gente pode retirar dela? Muito provavelmente vocês tenham dito aí qualidade. Eu acredito que boa parte dos cursistas tenham relacionado esta palavra qualitativa com qualidade. E é uma interpretação que está correta, Se a gente for considerar a própria etimologia da palavra, qualitativo, vem do latim qualitativos, temos aí um termo que se refere à qualidade, à natureza dos objetos. Pois bem, então fiquem aí com essa palavrinha em mente, qualidade. Quando a gente fala em pesquisa qualitativa, talvez outro tipo de pesquisa também surja em mente, Que é exatamente a pesquisa quantitativa. E quando se fala em pesquisa quantitativa, mais especificamente é o termo quantitativo, a gente pensa logo em quê? Acredito também que vocês tenham dito, ou imaginado a palavra quantidade. E é isso mesmo, pessoal, quantidade. Obviamente que o que representa essa expressão pesquisa qualitativa ou pesquisa quantitativa, diz respeito a uma complexidade muito maior do que meramente falar em qualidade ou mesmo em quantidade. Mas é importante a gente iniciar com essas palavrinhas em mente, porque é a partir delas que a gente vai compreender a utilização da pesquisa qualitativa, da pesquisa quantitativa, e até mesmo a utilização dos dois tipos de pesquisa em uma mesma pesquisa. Pois bem, a gente pode relacionar a palavra qualidade, que vem do qualitativo, à subjetividade. Concorda comigo? Qualidade, subjetividade. Para eu dizer se algo é de qualidade, se algo é bom, se algo é ruim, eu estou falando aqui de um aspecto da subjetividade. O que é bom para mim talvez não seja bom para você, Enfim, então falar do aspecto qualitativo, da qualidade, eu estou me referindo mais também a um aspecto subjetivo, digamos, a uma opinião. Lembre-se, pessoal, que eu ainda estou nesse momento de explicação mais simplória, tá ok? Depois a gente vai tornar isso um pouco mais complexo. Pois bem, então, qualitativo, qualidade, subjetivo, ok? Então, a gente pode interpretar esses termos como estando do mesmo lado. Já quantitativo, quantidade, pense em número, Algo mais objetivo, mais neutro, Menos subjetivo. Então, a gente pode relacionar quantitativo ao que é objetivo, ao que é exato, Os números. Pois bem, vamos agora voltar um pouquinho no tempo, Mais especificamente por volta aí de 2 séculos. No início do século XIX, a gente tinha na Europa um momento de transição para essa modernidade. E nós vimos isso em outros estudos, com justamente a Revolução Industrial. A Europa se tornando cada vez mais urbana e industrial. É exatamente nesse contexto que nasce uma corrente filosófica que vai ser exatamente o positivismo. E um grande intelectual vai ser responsável por essa emergência do positivismo. E foi exatamente Auguste Comte. Nesse ambiente de revolução industrial, de progresso, Comte era a favor de uma nova forma de pensar que se relacionasse com esse momento.
Então, ele propôs aqui uma espécie de reforma intelectual dos homens. E é aí que ele vai publicar o seu curso de filosofia positiva. E o que de mais importante trazia esta obra, né? Ela buscava explicar os fenômenos, sejam eles naturais ou humanos, através da observação e da elaboração de leis imutáveis que regiam esses fenômenos. Então, essas leis não mudariam, são leis estáticas, né, que poderiam ser utilizadas em não importa que contexto for para explicar esses fenômenos. Aí, pessoal, a gente tem um aspecto muito importante que é o da objetividade, da exatidão, que vem justamente por meio dessa visão positiva. E, para Augusto Comte, essa perspectiva positivista, ela acabou se estabelecendo em diferentes campos do conhecimento. Ele acreditava, por exemplo, uma ciência capaz de estudar o comportamento humano seguindo os mesmos métodos das ciências naturais. Ou seja, pessoal, métodos utilizados para estudar física, astronomia, química, biologia, também seriam utilizados para estudar objetos, né, presentes nas ciências sociais e humanas. Então, é como se eu fosse estudar, por exemplo, a cultura utilizando métodos, né, que eram utilizados para estudar, por exemplo, objetos dentro do campo científico da física. Então, uma das funções aí desse positivismo era justamente compreender essas condições que eram constantes e imutáveis da sociedade, né? Então ele via esse aspecto da imutabilidade da sociedade, isso diz respeito exatamente à ordem, né? E também às leis que regiam esse desenvolvimento, ou seja, o próprio progresso, né? E não é coincidência que a gente tenha exatamente esses termos, né, que aparecem aí na bandeira do Brasil. Uma vez que Augusto Comte teve uma grande influência no mundo todo e as ideias dele acabaram ganhando seguidores no Brasil, entre eles intelectuais, militares, né, como foi o caso de Benjamin Constant e Luiz Pereira Barreto. De qualquer forma, pessoal, esse pensamento positivista acabou influenciando diversas outras ciências que estavam surgindo. Então, para que uma determinada área fosse considerada como científica, né? Ou seja, para que algo fosse considerado como científico ou mesmo uma ciência, era importante, portanto, utilizar critérios rígidos de investigação, ter o distanciamento, né? O distanciamento do pesquisador com o objeto pesquisado. Por que era necessário esse distanciamento? Porque quanto mais próximo o investigador estiver do objeto investigado, maior será a probabilidade de as suas crenças, de as suas posições religiosas, por exemplo, né? Isso poderia interferir na própria investigação, tirando assim o caráter de científico. Então, seguindo os postulados do positivismo, para que algo fosse considerado como científico, era necessário ter esta neutralidade, esta objetividade, distanciamento do investigador com o objeto investigado. E isso, pessoal, nós encontramos até hoje. Uma das regras mais conhecidas na elaboração de trabalhos acadêmicos é a utilização da terceira pessoa. Por que é comum a gente encontrar em manuais de metodologia científica, né, a importância de se utilizar a terceira pessoa, o ele no caso, e não utilizar a primeira pessoa? Porque essa primeira pessoa, uma vez sendo utilizada, poderia expressar aqui um julgamento de valor, uma opinião, e não algo que é fruto das
pesquisas realizadas, da coleta, da análise realizada de forma neutra, né? Então, a partir do momento que eu utilizo o eu, né, que eu utilizo a primeira pessoa do singular, é como se eu estivesse me posicionando, é como se eu estivesse deixando as minhas crenças influenciarem nas análises dos dados coletados. Então, para manter esse caráter de científico, né, é recomendável eu utilizar a terceira pessoa do singular. Daí alguns perguntam, mas por que a terceira pessoa do singular? Se a gente for considerar aqui um diálogo comum, né, o diálogo acontece entre uma pessoa e outra ou entre várias pessoas, né? Então, no diálogo nós temos a primeira e a segunda pessoa, um eu que fala e um tu que ouve, não é verdade? Ou várias pessoas que ouvem, ou várias pessoas que falam para várias pessoas, enfim. O que nós temos é uma primeira pessoa e uma segunda pessoa, ok? E o que seria a terceira pessoa? Seria a pessoa que não faz parte desse diálogo, que está fora deste contexto. Ela está apenas observando, ela não participa. Então, justamente por não participar deste contexto, deste diálogo, ela teria uma visão neutra, uma visão objetiva, uma vez que ela não está participando. Então, essa terceira pessoa neutra, objetiva, acaba sendo transposta também para a linguagem acadêmica, ok? Então, é comum haver o predomínio da terceira pessoa em textos acadêmicos, buscando aí esta objetividade. Naturalmente, pessoal, isso já vem sendo, esses paradigmas vêm sendo quebrados também, né? Então, há professores orientadores de pesquisa que incentivam os seus orientandos a utilizarem sim a primeira pessoa, principalmente em linhas de pesquisa que trazem essa perspectiva do engajamento do pesquisador. Então, o pesquisador não é apenas um investigador, ele é alguém que investiga, mas que também busca contribuir para a modificação da sociedade, né? E ele não deve ser visto como alguém neutro, mas sim como alguém que participa da produção de conhecimento. Ele não é alguém neutro, ele tem as suas crenças, tem as suas representações, e isso, querendo ou não, acaba né, influenciando o resultado da sua pesquisa. O que deve ser feito aqui é ele saber lidar com essas crenças e com essas representações, para que isso não interfira de tal forma que o resultado não esteja coerente com a própria realidade. Pois bem, pessoal, então a gente vai ter aqui, principalmente no início do século XX, várias ciências se utilizando bastante dos métodos utilizados pelas ciências naturais, que buscavam essa objetividade. E quando a gente fala em objetividade, vamos voltar aqui àquelas duas pesquisas, pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Qual dessas duas pesquisas vocês acham que era mais utilizada, né, pelas ciências naturais? Muito provavelmente vocês tenham dito pesquisa quantitativa, porque ela busca essa objetividade, ela se baseia mais em dados, em números, né, em resultados que possam ser quantificados. A pesquisa qualitativa, justamente por ter esse âmbito mais subjetivo, né, era deixada em segundo plano. Muitos pesquisadores acabavam vendo esta abordagem qualitativa como algo não científico. E claro, isto acaba mudando, né, no decorrer dos tempos, principalmente quando a gente encontra objetos tão complexos, né, que essa pesquisa quantitativa acaba se tornando insuficiente para compreender certos processos, né? Principalmente no que diz respeito ao âmbito das ciências sociais e humanas, que trazem uma complexidade de fatores muito grande. E veja, pessoal, até agora eu não dei nenhum exemplo de pesquisa quantitativa e nenhum exemplo de pesquisa qualitativa, né? Estou apenas utilizando aquelas duas palavrinhas que vieram à mente.
qualidade e quantidade, ok? Agora vamos falar um pouco das características de cada uma, da pesquisa quantitativa e da pesquisa qualitativa, né? No que diz respeito à pesquisa quantitativa, a gente tem aqui um foco muito grande na geração de estatísticas, né? Então, tem um tema a ser investigado, um objeto a ser investigado, e a partir deste objeto são geradas estatísticas, para que justamente a gente possa ter um panorama geral desse fenômeno que está em discussão. E assim, pessoal, quando a gente realiza uma pesquisa, né, é importante, primeiramente, a gente ter em mente um problema. Então, qual é o problema da minha pesquisa? Qual é o meu objeto de análise? Vamos supor o seguinte: o problema que eu vou investigar, né, o meu objeto, é a redução de turmas que normalmente existem em escolas públicas, né? Se eu comparo turmas do sexto ano e turmas do nono ano em uma mesma escola. Então, eu acabei verificando empiricamente, né? Ou seja, na minha própria vivência enquanto professor, eu percebi que nas escolas onde trabalhei, as turmas de nono ano eram menores em relação às turmas de sextos anos. Em uma mesma escola, eu tinha 6 turmas de sexto ano e apenas 2 turmas de nono ano. Então, este é o meu problema, né? O meu objeto de pesquisa, a redução do número de turmas do sexto ao nono ano. Então, eu quero investigar as causas disso, né? Eu vou ter aqui de escolher um método que vai checar essas causas, né? Então, dependendo da abordagem do problema, eu posso classificar esta minha pesquisa como quantitativa ou como qualitativa. Caso eu foque nessa abordagem quantitativa, eu poderia produzir um instrumental, né? Nesse instrumental, eu elaboraria algumas perguntas que poderiam ser feitas aos próprios gestores escolares. Do sexto ao nono ano, nesse percurso, quantos alunos abandonaram a escola? Quantos alunos mudaram de escola? Quantos alunos foram para outra modalidade, como no caso, a educação de jovens e adultos? Ou até mesmo, isso dependendo da região, né, da situação de vulnerabilidade, quantos alunos morreram? E claro, eu poderia também elaborar mais outras perguntas cujo resultado, né, cuja resposta seria justamente um número, uma quantidade. Ao final, eu faria aqui a tabulação desses números, né, desses resultados, e chegaria a algumas conclusões, né? Este número de alunos, essa quantidade de alunos do sexto ao nono ano acaba se reduzindo, né? Porque tantos alunos abandonam a escola, tantos alunos vão para outra escola, tantos alunos acabam morrendo, vão para modalidade de jovens e adultos, enfim. Então, eu teria aqui uma pesquisa quantitativa. Vejam que neste âmbito da pesquisa quantitativa não há praticamente nenhum envolvimento do investigador com o objeto investigado. Ele simplesmente recebe dados e faz a compilação desses dados para ter um resultado. Agora, é importante a gente destacar que a pesquisa quantitativa, né, nessa pesquisa a gente também vai ter um aspecto da pesquisa qualitativa, porque é inegável que o investigador vai ter que interpretar esses dados, né? Ele coleta dados, mesmo utilizando-se aqui de instrumentos, né, cujos resultados, cujas respostas são apenas números. De qualquer forma, de posse desses números, de posse desses dados, este investigador vai ter de interpretar esses dados, né? Então, a gente pode dizer que, normalmente, pessoal, há essa pesquisa quantitativa, né, na produção de dados, mas nessa etapa de interpretação desses dados, né, a gente tem aí um aspecto também qualitativo, porque, de fato, o investigador ele vai ter de se posicionar, ok? Então, o que eu quero dizer para vocês
é que não há mais essa perspectiva da separação rígida de uma pesquisa quantitativa da pesquisa qualitativa. Geralmente as duas caminham perfeitamente juntas. Em uma mesma pesquisa, eu posso utilizar aqui uma pesquisa quantitativa e uma pesquisa qualitativa. Então, não há a gente não deve ver essas duas pesquisas como pesquisas dicotômicas, né? Uma se contrapondo à outra. Outros exemplos bem práticos de pesquisas quantitativas é o que a gente encontra na pesquisa de Ibope, né? De satisfação do cliente, pesquisas de intenção de voto, funcionários do IBGE, por exemplo, que visitam as nossas casas para fazerem pesquisas, né, utilizam essa pesquisa quantitativa. Simplesmente vão marcando, muitas vezes utilizam um programa, um aplicativo, né, e vão apenas marcando e ao final os dados já são compilados automaticamente, já tem o resultado. Ou seja, pessoal, não há quase aí nenhuma participação do investigador, né, da pessoa que está realizando a entrevista. Isso nessa perspectiva quantitativa. E vejam só no seguinte vídeo exemplos de pesquisas realizadas com esta abordagem quantitativa. Um leque de possibilidades com apenas um clique. Com a internet, nunca foi tão fácil ter acesso às informações, lugares e conexões. E o brasileiro está cada vez mais conectado. É o que revela uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Dos brasileiros com mais de 10 anos de idade, quase 65% estão conectados à internet. São 116 milhões de pessoas online. E o celular é a principal ferramenta de acesso à internet no Brasil, por praticamente 95% dos internautas. Mas será que a internet é realmente segura? Um estudo revela que o setor bancário é um dos que mais investe em tecnologia da informação. Somente em 2015 foram investidos 19 bilhões de reais em segurança online. Nós estamos com empresas de 12 países aqui representados, são 42 empresas que aqui estão com soluções de ponta, com tecnologia e desta área voltada para a segurança, que não só segurança cibernética do usuário, quanto de governo, né, a nível governamental também, das estruturas de governo. Pois bem, pessoal. E agora, onde é que entra aí a pesquisa qualitativa? A gente viu aqui que um dos pressupostos do positivismo era exatamente essa distância, né, do investigador com o objeto investigado. Isso traria uma espécie de legitimidade aos resultados obtidos por meio dessa pesquisa, por meio dessa observação. Vejam só, essa observação se dá à distância, ok? O investigador, ele observa à distância, ele não participa, ok? Da produção desses dados. Isso na perspectiva positivista. A gente não tem este pesquisador que participa, ok? E isso, pessoal, vai permear, né, essa ideia de neutralidade, de objetividade, vai permear as diversas ciências, né, os métodos utilizados para a investigação dos objetos mais diversos, né, que você possa imaginar, buscava-se essa neutralidade. Obviamente, pessoal, chegou-se a um momento, né, uma época em que a gente percebeu que essa objetividade assim, não dava mais para defender essa objetividade diante de uma explícita subjetividade que ocorre em uma investigação científica. Isso me faz lembrar, por exemplo, pessoal, quem já estudou linguística, Saussure. Ele falava que o ponto de vista cria o objeto. Então, o que você vai investigar? Eu vou investigar determinado objeto. Ok, mas é o seu ponto de vista que vai criar esse objeto. Em outras palavras, você vai investigar
aquilo que você quer deste objeto. Então você vai ver um aspecto desse objeto, ok? E o que vai determinar o aspecto desse objeto que vai ser investigado é o seu ponto de vista, ok? Então a gente sempre parte de um ponto de vista. Os fotógrafos, por exemplo, né, não existe fotografia neutra, a gente sempre vê ali um ponto de vista. E quando a gente vai para o âmbito das ciências sociais, né, ciências humanas, isso se torna cada vez mais latente, né? Essa impossibilidade de utilizar critérios objetivos, neutros, para se investigar temas bastante complexos, pessoal. No século XIX, por exemplo, a gente vai ter aqui uma grande contribuição do campo da antropologia. Estudar a cultura humana, pessoal, é bastante complexo, né? Estudar o homem é utilizar-se aqui de conhecimentos de diversas áreas científicas. Utilizar conhecimentos da história, da biologia, da geografia, da linguística. Então, com essas perspectivas interdisciplinares, e no século XX a gente vai ter a perspectiva transdisciplinar, né? A gente começa a perceber que esta objetividade, que essa rigidez, né? Na condução da pesquisa, ela não é muito adequada à investigação de determinados objetos, né? Principalmente quando a gente está falando do ser humano, né? Então, investigar a cultura, por exemplo, pessoal, é investigar algo que é muito complexo, envolve aqui uma totalidade de fatores. E nesse princípio do positivismo, da neutralidade, a gente tem muito a utilização do próprio cartesianismo, né? Analisar um objeto. É dividir em partes, isso é analisar. Dividir as partes, analisar cada parte separadamente para ter a compreensão do todo. Então, nessa perspectiva, é possível compreender uma parte isolada das outras. Quando a gente considera a cultura, por exemplo, isso é impossível, pessoal. Por quê? Porque há muitos fatores presentes na investigação da própria cultura. Então, eu não posso isolar um ponto da cultura e estudá-lo sem considerar a sua relação com os outros pontos, porque eles se relacionam, pessoal. E isso me lembra muito, né, um conceito que estava bastante presente, principalmente na seleção anterior, que era o da totalidade. Quando a gente estava estudando marxismo, a gente viu aqui a totalidade. E é uma característica desta dialética, né? A totalidade. Examinar um ponto tomando por base a sua relação com todos os outros pontos, né? Eu não posso analisar algo sem considerar a relação desse algo com os outros elementos dessa totalidade. É como se tudo estivesse interconectado. What's that supposed to mean? Well, if I was to explain that, I'd have to go all the way back to Descartes, if you remember him. Yeah? To be or not to be? I think, therefore I am. Yeah, well, we both went to college, yeah. Well, Descartes was the primary architect of the view that sees the world as a clock. A mechanistic view that still dominates most of the world today, and it seems to me, especially you politicians. Mechanistic. Is that a real word? Mechanistic, mechanical, mechanics? Yeah, it's a good word. Mechanistic, as if nature functioned like a clock,
You take it apart, reduce it to a number of small, simple pieces, easy to understand, analyze them, put them all back together again, and then you understand the whole. Isn't that what's known as scientific thinking, Miss Hoffman? Really? What you call the mechanistic view, isn't that what the scientific method's all about? Is it? Well, I don't think so, but I'd like to kind of hear from the physicist, Jack. All right, I'm sorry. Please continue. Well, you're right in a way, Mr. Jack. Call me Jack. Okay, Jack, you are right in a sense. But it wasn't always so, not before Descartes. When he introduced such thinking, it amounted to a revolutionary break with the church. He said, I don't need the Pope to tell me how the world functions. I can find that out for myself. Because to me, the world is just a machine. And then he became fascinated with clockworks and made the clock into his central metaphor. He said, I consider the human body as nothing but a machine. A healthy man is like a well-made clock. A sick man is like an ill-made clock. Well, the metaphor seems a little clumsy now, but it works, didn't it? Yes, so successfully that scientists came to believe that all living things, plants, animals, us, are nothing but machines. And that's the fallacy. It carried over into everything, arts, politics. I don't know, it seems to me that most people don't even remember who Descartes was. I'm sorry, I guess I just don't follow you. But he'd like to. If you could just break it down into 30-second media bites, that's more what he's used to. Very funny. All right, what is it that I don't recognize? What's so bad about Descartes? But there's nothing bad about Descartes. In fact, I think Descartes is wonderful. He was a godsend to the 17th century. But times have changed since then. We need a new way of understanding life. That pendulum, for example, has long since been replaced by a tiny quartz crystal. And these magnificent hand-forged wheels turned into a microchip the size of my thumbnail. That's how far modern science has left mechanistic thinking behind. Well, let's take the population problem, for example. You can't solve it by looking at different forms of birth control in isolation. Research has proven again and again that the most effective form of birth control is not a pill. It's economic and social gains which will reduce the desire for large families. That's true. Do you know that in our world, every day 40,000 children die from malnutrition and preventable diseases? That's every other second. It's now, now, and now. For the short lives of these children. They're part of a whole system involving the economics, involving the environment, and more specifically, involving high levels of third world debt. See, my point isn't to condemn Descartes' thinking. It's simply to recognize its limitations. It might have been extremely useful to perceive the world as a machine for 300 years, but that perception today is not only inaccurate, it's actually harmful. We need a new vision. Do something, if you want to get into specifics, by definition, don't you have to take things apart? How can you talk usefully about a tree without talking about its roots or its leaves or its bark? Oh, I could. Without even naming the parts you mentioned. A Cartesian would look at a tree and conceptually take it to pieces. But then he would never really understand the nature of the tree. A systems thinker would look at a tree and see the seasonal exchange between tree and earth, earth and sky. Would see the annual cycle
which really is one big breath the earth takes through its forests, providing us with oxygen, a breath of life, linking the earth with the sky and us with the universe. A systems thinker would look at a tree and see the life of the tree only in relation to the life of the whole forest. Would see the tree as a habitat for birds, a home for insects. But if you look at a tree and try to understand it as something separate, you will be bewildered by the millions of fruits it's producing in its lifetime, because only 1 or 2 trees will grow from those fruits. So if you look at the tree and see it as a member of a larger living system, that abundance of fruits will make sense, because hundreds upon hundreds of forest animals and birds will survive because of them. Interdependence. And the tree cannot survive on its own either. To draw water from the ground, it needs the fungus that grows at the tip of each root. And the fungus needs the root to survive, and the root needs the fungus. If one dies, the other dies. And there are millions of relationships like this in our world, each depending on each other for life. Então, essa perspectiva que a antropologia nos traz, principalmente a antropologia, é examinar esses temas, né, esses objetos complexos, tomando por base uma diversidade de fatores. E essa abordagem, essa pesquisa quantitativa, ela se mostrou insuficiente para isso, ok? Se mostrou insuficiente para isso. E examinando, por exemplo, no âmbito da antropologia, né, civilizações, comunidades, né, o investigador, ele entra em uma comunidade, observa essa comunidade para coletar dados. Percebeu-se, obviamente, pessoal, que a simples presença deste observador naquele contexto já alterava a normalidade daquele contexto. A situação discursiva daquele contexto, ela se alterava. Então, quando o pesquisador se faz presente, né, é claro, pessoal, que aquele contexto sofre uma mudança. É por isso, pessoal, que nesse âmbito da antropologia, a gente vai ter o pesquisador participante. Ele não está apenas pesquisando, ele está participando. Ah, mas o pesquisador não está falando nada. Sim, mas a simples presença dele já interfere na normalidade daquele ambiente. Eu cito aqui, pessoal, a minha pesquisa. Eu pesquisei a relação discursiva em salas de aula de língua francesa, né? Pesquisei, no caso aqui, a prática docente dos estagiários, né? E eu percebia, pessoal, que a simples presença de um pesquisador na sala de aula, né, gerava um certo incômodo, né? Uma preocupação do estagiário em tomar certas atitudes, né? Em algumas posturas. Eu percebia que isso refletia a minha presença ali, porque eu estava presente como um pesquisador. E, querendo ou não, isso acaba gerando uma espécie de relação de poder. É como se eu tivesse o conhecimento e ele, né, no caso o estagiário, estivesse sendo investigado, né, ele não tivesse conhecimento. Então é como se a gente tivesse aqui uma relação de poder. Isso pode fazer com que ele deixe de agir naturalmente. E o que é recomendado nessas situações? Que não seja feita apenas uma observação, né? Então, nesse âmbito da antropologia, da observação participante, o ideal é que não ocorra apenas uma observação, mas sim várias, para justamente aquele profissional ou aquele sujeito que está sendo investigado, né, veja isso como normal, que ele, digamos, se adapte à sua presença naquele contexto, ok? Isso é uma das características do observador participante, da observação participante. Pois bem, e é justamente na compreensão
dessa subjetividade do investigador, isso de fato interfere na produção de dados, né, é que a gente vai ter aqui uma importância dada à pesquisa qualitativa. Então, no âmbito das ciências sociais, no âmbito das ciências humanas, a gente vai ter uma importância dada à pesquisa qualitativa. Há aqui uma importância dada à subjetividade do investigador. Ele não apenas está coletando dados prontos, como acontece na pesquisa quantitativa, né? Então, aqueles dados não estão prontos, eles vão ser produzidos, né? Podem ser produzidos em uma entrevista, podem ser produzidos em uma situação normal, que este investigador está observando, né? E, claro, ele não vai pegar esses dados, né? E esses dados não vão sofrer nenhuma mudança. Não vai ser assim. Esse pesquisador também está produzindo esses dados. Por que ele está produzindo? Primeiro, a simples presença dele nesse contexto muda, né, a normalidade desse contexto, muda a situação discursiva, as pessoas começam a se comportar de uma maneira diferente, né? Enfim. Então, a presença dele também contribui para a geração daqueles dados, para a produção daqueles dados, ok? E se ele estiver apenas observando de longe, é o ponto de vista dele que vai estar presente na produção desses dados. Então, por que ele deixou de considerar algumas passagens e outras ele achou mais importante e trouxe para a sua pesquisa? Isso também é um ponto de vista. Então, pessoal, nessa pesquisa qualitativa, o investigador ele passa a ser visto também como produtor de dados. Ele produz os dados. E claro, pessoal, diferentemente da pesquisa quantitativa, a pesquisa qualitativa se aproxima mais dessa totalidade. Ela considera a relação que há, né, entre esses elementos dentro de uma própria estrutura. Eu não posso, por exemplo, atribuir, né, as causas do chamado fracasso escolar, né, ao desempenho dos alunos em avaliações externas, porque isso seria uma mera pesquisa quantitativa, né? Os alunos de escola pública estão obtendo resultados muito ruins em avaliações externas, consequentemente está ocorrendo aí um fracasso da escola, né? Agora, no âmbito da pesquisa qualitativa, a gente tem uma diversidade de fatores que contribuem para a geração desses dados. A situação de vulnerabilidade, a situação histórica, né? Aquilo não surgiu do nada. Há uma produção histórica, né? Há toda uma historicidade de eventos que ocorreram, obviamente, até chegar naquele momento. Há um aspecto das relações de poder. E claro, aí a gente se depara, né, com a hegemonia do capital. Enfim, pessoal, investigar algo, principalmente no âmbito educacional, como é o nosso caso, né, o caso específico deste texto, investigar algo no âmbito educacional é investigar uma complexidade de fatores. Durante muito tempo, essa abordagem qualitativa ela não se fazia presente nos âmbitos, nos estudos, né, no âmbito da educação. Ela começa a se fazer presente justamente com a contribuição das ciências sociais, ok? Principalmente quando a gente traz aí as contribuições da antropologia, né, que estudaram comunidades indígenas, por exemplo, culturas diferentes, culturas africanas. E claro, para estudar isso, o investigador ele não podia fazer uma pesquisa meramente bibliográfica ou documental. Ele tinha de ir até o contexto, até o ambiente onde os dados são produzidos. Então, nessa perspectiva da pesquisa qualitativa, pessoal, a gente tem cada vez menos aqueles pesquisadores de laboratório. A gente passa a ter pesquisadores de campo. Então, eles vão ao campo. Eles vão aonde estão sendo produzidos esses dados.
Por isso, pessoal, não é fácil, né? Não é algo simples realizar uma pesquisa qualitativa utilizando aqui como técnica de coleta de dados a observação participante. Basta a gente lembrar aqui das pesquisas realizadas por antropólogos, né, que investigam, estudam a situação atual dos índios no Brasil. Recentemente foi veiculada uma reportagem no Fantástico mostrando alguns dos perigos e desafios, né, que os antropólogos passam para investigar, no caso, esse objeto de pesquisa, né? Vejam só um trecho dessa reportagem para a gente compreender bem alguns dos desafios enfrentados, né, nessa ida a campo para coletar dados. Pessoas com tradições e costumes muito diferentes dos nossos. Distantes das grandes cidades, índios isolados travam uma batalha diária contra o próprio fim. Quantos são? Como sobrevivem? As respostas vão surgindo em expedições de monitoramento pelo Brasil, um dia inteiro dirigindo em estrada de terra até chegar a uma base da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Aqui trabalha Jair Candor, 58 anos, 31 deles acompanhando índios isolados. Entendeu? A prioridade é respeitar esse povo e deixar eles viver. Se eles não querem chegar a nós, não querem ser amigo nosso, quer viver no lugar deles, eu acho que a nossa missão é respeitar o espaço do outro. A existência de povos isolados está confirmada no Amazonas, Acre, Roraima, Pará, Rondônia, Mato Grosso e Maranhão. Foi a primeira filmagem feita por uma equipe da FUNAI em 30 anos nessa região. Ao ver os índios, o agente rapidamente se abaixa. Por que desse extremo cuidado do agente da FUNAI? A gente não saber qual é a reação deles, né? Pode ser violenta, né? Podem se sentir acuados e atacar a equipe da FUNAI, que já houve na história diversas situações semelhantes. Então, pessoal, acredito aqui que a gente tenha feito essa diferenciação da pesquisa quantitativa para a pesquisa qualitativa. A gente viu aqui que durante um tempo a pesquisa quantitativa predominou, justamente por essa busca por cientificidade, né? Uma influência muito grande do positivismo, né? Se uma área queria ser considerada como um campo científico, era importante fazer uma delimitação de uma metodologia própria, um campo próprio de conceitos, né? Então tinha essa perspectiva da rigidez muito forte, que de fato essa rigidez acabou sendo quebrada por conta de uma complexidade muito grande de sujeitos que estavam sendo investigados, que à luz de uma pesquisa quantitativa geraria resultados insuficientes para a compreensão de determinados fenômenos. Então, começou-se a utilizar a pesquisa qualitativa justamente por trazer essa ideia de totalidade, né? De relação entre os elementos que estão sendo investigados, a dar também uma importância maior para o investigador, né? Ele também produz conhecimento, ele se posiciona. Talvez a gente poderia até pensar aqui em uma espécie de criticidade, né? Começam a surgir também as pesquisas engajadas. Então, não basta investigar um objeto. É preciso também contribuir para a mudança desse objeto, para o crescimento desse objeto. No caso das pesquisas realizadas no campo educacional, a gente tem, por exemplo, as pesquisas ação, né? Há a pesquisa a ser realizada e, ao mesmo tempo, uma ação que está sendo feita. Então, ao mesmo tempo em que um fenômeno é investigado, há a contribuição para a superação dos problemas que foram identificados. Então, há um engajamento maior nessa pesquisa qualitativa. Talvez por isso ela se aproxime muito das ciências sociais, das ciências humanas, no campo educacional, que traz toda uma complexidade, né? Avaliar a
aprendizagem tomando por base apenas uma prova, por exemplo, né? Isso é utilizar uma pesquisa meramente quantitativa. E a gente sabe que atualmente, no que diz respeito à avaliação, a gente tem uma valorização do aspecto processual. E isso é uma influência também da pesquisa qualitativa, né? Então, o processo ele é mais importante do que o produto, né? Do que os dados que foram gerados. Então, é importante a gente prestar atenção também nesse processo, né? Nesse movimento. Mais outra característica que a gente encontra aí dessa influência do marxismo, né? Do sendo, do estando, dessa movimentação. Então a gente tem essa movimentação, essa totalidade, esse aspecto da criticidade, né? O investigador participa produzindo dados, né? E esse ambiente que sofre, né, a presença deste investigador também interfere no próprio investigador, um processo dialético, né? O investigador ele interfere, mas também sofre a influência deste meio. Em outras palavras, pessoal, a pesquisa qualitativa, de fato, ela traz um universo muito mais complexo. A gente vai ter outro momento para falar da pesquisa, da abordagem qualitativa, né? A gente está formulando um módulo para analisar uma obra, Pesquisa em Educação, Abordagens Qualitativas, uma obra que foi citada neste texto. Vou deixar para vocês disponível a análise de uma obra intitulada Juventude e Ensino Médio. É importante a abordagem que a gente encontra nesta obra, uma abordagem bastante qualitativa, que considera a voz dos sujeitos que estão sendo investigados. Então, vejam que nessa pesquisa qualitativa, né, o sujeito ele não é apenas alguém que gera dados, mas é alguém também que produz conhecimento, que produz saber. Então, a importância dele não está apenas em ser investigado, em ser um objeto de pesquisa. Ele também tem voz, ele também produz conhecimento. E isso a pesquisa qualitativa também nos traz. Nessa obra Juventude e Ensino Médio, a gente vê bastante isso, né? No caso, os jovens do ensino médio, né, eles também produzem conhecimento. Estudá-los, né, investigá-los, compreendê-los, é compreender também a voz deles, é ouvi-los, né? É saber o que eles pensam, como eles pensam, conhecer a realidade deles. Há um aspecto muito forte aqui do trabalho, né? No ensino médio. Então, a gente vê bastante essa característica da abordagem qualitativa na investigação que está nesse livro, na investigação, no estudo desses jovens, principalmente jovens de escolas públicas. Quem quiser assistir essas aulas, elas vão estar disponíveis em um módulo que vai ter esse título, Juventude e Ensino Médio. Não é obrigatório, né? Não é obrigatório fazer aqui a leitura deste texto e assistir às videoaulas, é mais para quem queira compreender um pouco dessas características dessa abordagem qualitativa, né? Desse aspecto da subjetividade, ouvir o outro, dar voz ao outro e, claro, também a pesquisa de campo, né? A gente não pode estudar algo no âmbito educacional sem considerar a realidade, né? A realidade escolar, o chão da escola, né? Então é importante também a pesquisa de campo e isso também é abordado neste livro Juventude e Ensino Médio. Então, caso alguém queira assistir às videoaulas, elas estarão disponíveis juntamente com o livro que está disponível em PDF. E lembrando que esta obra Juventude e Ensino Médio é uma obra que faz parte da bibliografia do processo seletivo de outro mestrado profissional, o Prof. Sócio, né? E como nós também estamos neste mestrado profissional, né? Então nós estamos disponibilizando essas videoaulas de análises deste livro, né? Vocês vão ver que a abertura justamente diz respeito ao curso do Prof. Sócio, ok? Quem quiser ver pode assistir às videoaulas
e quem não achar interessante não é necessário assistir, tá ok? E a gente finaliza essa primeira parte da análise deste texto. Dá para perceber que apenas no estudo da expressão pesquisa qualitativa a gente demorou aqui um bom tempo, né? Mas foi importante para a gente situar a pesquisa qualitativa, caracterizar, mostrar a sua diferença em relação à pesquisa quantitativa, mostrar também que as duas não devem ser vistas como dicotômicas, né? Como contraditórias. Se uma pesquisa é qualitativa, ela não vai ser quantitativa e vice-versa. A gente encontra muitas pesquisas que trazem essas duas abordagens, tanto a qualitativa como a quantitativa, tá ok? Então, há atualmente essa defesa de a gente não ver essas duas pesquisas como dicotômicas, como contrárias, mas sim como complementares. De qualquer forma, o que a gente vai encontrar neste texto, né, é o surgimento da pesquisa qualitativa no contexto da educação no Brasil. Mas isso aí é o tema para a segunda parte da nossa aula.